Começa agora Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, é sempre um grande prazer apresentar o Pan News Cidades e contar com a sua qualificada audiência. Hoje é dia 10 de julho do segundo ano da pandemia e a efervescência política fez nas últimas semanas com que a disputa eleitoral disparasse. William Shakespeare parece que escreveu suas peças imortais para a política brasileira. Em Hamlet foi imortalizada a frase "Há algo de podre no reino da Dinamarca", e com muita tranquilidade podemos afirmar que o presidente, ao se manifestar sobre a solicitação da comissão do Senado para afirmar ou negar as declarações dos irmãos Miranda, clareou ou obscureceu o sentido acre da afirmação shakespeariana. Agora sabemos que o presidente selou com dejetos pessoais a resposta pretendida. Nessa semana, a CPI agiu de forma inédita e as ameaças de prender os investigados finalmente se concretizaram. Roberto Dias, o homem-bomba, foi julgado e condenado instantaneamente à prisão legislativa por mentir. Definiu-se o valor da mentira estipulado pela fiança de R$1.000 e poucos que tabelou o ilícito. Por R$1.000 você pode mentir à vontade, desde que acompanhado por advogado competente para preencher a papelada e quitar a fiança. De volta à resposta excretada pelo presidente à solicitação da CPI, ainda bem que em Brasília há muita gente para limpar eventuais resquícios dessa fisiológica e, por que não dizer, diária função matinal manifestada pelo presidente. Afinal, a constipação não aflige a todos, e não foi só esse governo que produziu excremento sobre o povo brasileiro, mas com certeza o presidente, com seu vocabulário popular, expressou o sentimento de muitas autoridades do país por nossa sociedade. Há muita gente colaborando para que o odor penetrante conhecido por todos nas administrações públicas não se dissipe pelos ares tupiniquins. Mas se a palavra do momento tem a ver com bodega alimentar, podemos avaliar com o mesmo empenho as medidas de liberalização que o governo estadual divulgou nessa semana. Nos dá a impressão que a vida voltou ao normal, estabelecimentos liberados com horários pré-pandemia, escolas retornarão a partir de agosto e fala-se em vacinar todos os paulistas nesse segundo semestre. É impressionante verificar a flacidez nas medidas, mesmo com um número tão baixo ainda de vacinados. Tem muita gente que acredita que as vacinas evitam os contágios, o que não é uma realidade científica. Embora as vagas nas UTIs da capital tenham aumentado, em Campinas os leitos estão superlotados e a realidade paulistana não é a mesma da região metropolitana de Campinas. Mas seja o que Deus quiser, os índices de popularidade indicados pelas pesquisas não afligem somente a presidência, mas também trazem para os estados medidas para aproximar os governadores dos eleitores. Tem se falado muito em corrupção com as verbas distribuídas para os estados e municípios, que eles precisam ser investigados e que a comissão de inquérito não pode se omitir. Afinal de contas, essa não é uma função-missão do Ministério Público? Não é dele que se espera tal investigação? No Brasil, confundem-se as atribuições das instituições e o povão, cuja maioria nunca abriu a Constituição, tampouco conhece o mínimo da legislação pátria e acaba acreditando nas bravatas ditas pelos históricos e ancestrais parlamentares imortalizados pela ignorância imposta pela pobreza e pelas oligarquias centenárias do país. No programa de hoje, vamos conversar com o advogado tributarista Sérgio Grama Lima, que vai nos contar sobre eventuais efeitos da reforma tributária na vida nacional. E em seguida eu converso com o tricampeão mundial, Clodoaldo Tavares de Santana,
Esse que foi um gigante no futebol brasileiro, de um tempo em que jogar bola na seleção era motivo de honra e respeito pela pátria e pelos torcedores. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. E participe também pelo nosso WhatsApp 19 97 149 1003. Repito, 19 97 149 1003. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. O Pan News Cidades volta já. O que é mais importante na formação de um médico? A união entre infraestrutura, professores incríveis e metodologias inovadoras. Os cursos de medicina do grupo Unieduca te preparam como profissional de excelência, pois você pratica desde o primeiro dia de aula. Não perca tempo e venha cursar medicina no grupo Unieduca. Inscreva-se para a prova de transferência agora mesmo em grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca. Aqui seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Amigos do Pan News Cidades, vamos conversar agora com o Dr. Sérgio Grama Lima, advogado, sócio da área tributária do Leite, Tosto e Barros Advogados. Dr. Sérgio Grama Lima, como vai? Dr. Thanos, a honra novamente é minha, agradeço pelo convite, muito feliz de tratar mais uma vez de temas específicos do direito tributário e dessa reforma pretendida aí pelo governo, que é de interesse de todos nós. Muito obrigado. Dr. Sérgio Grama Lima foi reconhecido como o advogado mais admirado pelo Anuário Análise e Advocacia 2020. Como essa homenagem edifica o profissional e a advocacia? Doutor, foi uma grata surpresa, uma felicidade imensa de ser reconhecido. A Análise é um anuário, é uma revista que entrevista os gestores jurídicos, diretores jurídicos das maiores empresas do Brasil. E o ano passado tive a honra de ter sido lembrado por esses gestores na modalidade do direito previdenciário e também no segmento de alimentos, bebidas e fumo. Foi um grande prazer ter sido referenciado por esses gestores nessas duas áreas. Continuamos aí em busca de novos reconhecimentos e fazer jus a esses reconhecimentos. Eu fico muito feliz em entrevistar o Dr. Sérgio Grama Lima, porque ele é graduado aqui, na cidade de Campinas, pela Pontifícia Universidade Católica, e tem pós-graduação em Direito Tributário, uma delas, né? Pela Fundação Getúlio Vargas. Mas esta sua pós hoje vai ser foco da nossa entrevista e eu vou começar perguntando sobre o imposto de renda. Como o leão tem fome, as alterações no imposto de renda vão fazer com que este nosso bichano fique mais calmo, doutor? Na verdade, não. O grande leão vem com fome, como você bem colocou, através desse novo projeto de lei sugerido pelo governo federal, entregue no dia 25 ao Congresso para apreciação. Mas a fome do leão, doutor, ela veio de forma desenfreada, tá? Vamos colocar assim. A princípio, eu já destaco que desde a apresentação do projeto pelo ministro Paulo Guedes no dia 25 de junho, tanto ele quanto assessores dele, do próprio Ministério da Economia e representantes da Administração Pública Federal,
A Receita Federal tem dado inúmeras entrevistas para a mídia, se justificando sobre os temas da proposta e, inclusive, já reconhecendo a possibilidade de redução das alíquotas dos temas sugeridos no projeto para adequação aos interesses da sociedade, né? Doutor Sérgio, deixa eu interromper um pouquinho, porque nesta ânsia arrecadatória, trabalhávamos por volta aí de 4 meses para o governo, especificamente para pagar imposto. Isso continua? Porque se fala em isenção, mas no fundo parece que a palavra ela é contraditória. Ocorre isso com essas mudanças, não? Ocorre, mas de uma forma camuflada. O governo sugeriu um aumento da isenção do imposto de renda da pessoa física, aumentando a faixa de isenção, que hoje é de R$ 1.903, para uma faixa de R$ 2.500 e, consequentemente, aumentando as alíquotas progressivas, as bases das alíquotas progressivas. Só que, por um outro lado, para justificar esse aumento na isenção, ele cria novas formas de arrecadação da pessoa jurídica e dos sócios da pessoa jurídica. Isso, ao meu ver, é uma forma camuflada de atingir um interesse inicial da sociedade, dizendo que haverá um aumento da isenção do imposto de renda, mas, por um outro lado, onerando toda a cadeia empresarial, que hoje é a base do emprego. Então, o projeto, que é tido como uma inovação do ponto de vista do governo, ele, na verdade, ele acaba desestimulando a fonte de emprego. E, por isso, ele precisa ser analisado e apresentado de forma macro, e não privilegiando um determinado grupo da sociedade que, por um outro lado, poderá ser prejudicado com o desestímulo da cadeia empresarial. A pandemia é responsável por isso ou ela só acentuou uma prática que já vem de longa data? A pandemia tem sim seu reflexo, inclusive uma das justificativas da alteração proposta pelo governo é para o custeio de todo o incentivo social que vem sendo oferecido e será oferecido ao longo dos próximos anos, mas de certa forma as intenções do ministro Paulo Guedes são de correção de distorção da carga tributária no Brasil. Só que, ao meu ver, e pelo que eu tenho visto, acompanhado diversas fontes de empresas e ideologias, ela foi mal feita. A proposta, ela não analisa a tributação de forma macro e privilegia poucos setores em detrimento de outros que pagarão a conta. E quem vai pagar essa conta? A pessoa física ou a pessoa jurídica vai arcar com todo o ônus? Na verdade, todos nós, doutor. Como eu disse, existe essa isenção que privilegiará cerca de 16 milhões de trabalhadores que hoje recolhem o imposto de renda na alíquota mínima de 7,5%. Só que, por outro lado, o aumento da carga tributária para as empresas e, consequentemente, para os sócios, ocasiona um desestímulo da atividade empresarial. E, desestimulando a atividade empresarial, podem faltar recursos, leia-se emprego, justamente para a classe dos trabalhadores. Então, nós temos que ver essa reforma de uma forma macro, de uma forma que atenda todos os lados, e não apenas uma correção de distorção como é promovida agora pelo ministro Paulo Guedes, pelo governo federal. Com relação ao imposto de renda da pessoa física, se fala na atualização do valor dos imóveis, no caso, na declaração. Isso já não vinha ocorrendo? Há algum impacto nessa nova perspectiva tributária, não? Esse é um dos pontos interessantes do projeto, que permite uma atualização dos imóveis na declaração do imposto de renda. Hoje em dia, como funciona? Na declaração de bens e direitos, as pessoas físicas têm lá o valor declarado do imóvel e um valor histórico. Ele só atualiza esse valor na ocasião de venda, e sobre o valor da venda, que muitas vezes é superior ao valor que está declarado na declaração de imposto de renda, é apurado um ganho de capital, que sobre esse ganho de capital é cobrado o imposto de renda em uma alíquota que chega até 22,5%. O que propõe o governo é que as pessoas físicas possam atualizar esse valor e, ao invés de pagar o
o ganho de capital, como ele é cobrado atualmente, ele recolha uma alíquota menor de imposto de 4% sobre o ganho. Essa sugestão do projeto de lei é meramente de forma arrecadatória, de forma a antecipar um recolhimento de imposto agora para 2022, com a finalidade de aumento de caixa do governo. Então, a princípio, seria algo vantajoso para as pessoas físicas, mas que a conta chegará no futuro, porque de forma espaçada o governo abre mão dessa arrecadação no futuro sobre as alíquotas básicas do ganho de capital. É um projeto que será aprovado sem muitas modificações. Eu gostaria de saber a sua opinião, porque sei que isso depende do Congresso, né? Eu entendo que não. Diversas entidades empresariais já se manifestaram contrárias ao projeto como um todo, e aqui eu cito de forma clara, até por ter sido noticiado na imprensa, a OAB, a FEBRABAN, a bancada ruralista, até entidades ligadas a atividades hospitalares já se manifestaram contrárias. A meu ver, esse projeto não será aprovado da forma com que apresentado, até inclusive citando essas entrevistas do próprio governo, do ministro e de seus assessores, dizendo que poderão abrir mão de partes do projeto justamente para agradar diversas classes da sociedade. Então, ao meu ver, esse projeto ele foi apresentado como uma barganha para tentar lá na frente passar algo que interessa minimamente a todos os representantes. Mas da forma com que está, eu não acredito que seja aprovado, não. Muito bem, nós tivemos o privilégio de conversar com o Dr. Sérgio Grama Lima, advogado sócio da área tributária do Leite, Tosto e Barros Advogados. Se quiser deixar uma mensagem para o empresário que deve estar arrepiado depois da nossa entrevista, a palavra é sua. Perfeito. Diversas vezes me manifesto incentivando o interesse da sociedade, né? Nós devemos sim estarmos atentos a todos esses projetos, essas propostas do governo, do Congresso, porque é a voz do empresariado, é a voz do cidadão, a voz do trabalhador que deve ser ouvida no final. Não devemos deixar que decidirem a seu bel prazer. A participação de todos nós, dos trabalhadores, dos empresários, das entidades de classe, é fundamental para construirmos, sim, um país melhor. Na parte tributária, é de extrema importância que todos analisem com interesse, com propriedade, para sugerirmos melhoras e chegarmos no melhor projeto possível. Dr. Sérgio Grama Lima, grande abraço. Doutor, grande abraço, uma satisfação novamente falar no programa. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Muito bem, amigos, vamos conversar agora com o tricampeão mundial Clodoaldo Tavares de Santana. O privilégio é meu de poder falar com você, com seus ouvintes. Um grande abraço aí a toda a população de Campinas. Falar dessas duas grandes equipes, né, do qual tive a honra de jogar contra, né, tanto o Guarani como a Ponte Preta. Infelizmente para nós, né? Infelizmente para nós, né? Você devia ter jogado na Ponte, viu, Clodoaldo? Legal. Mas o Guarani teve a sua história, a Ponte Preta também. É verdade. E é muito grande, Thanos, falar com você e com teus ouvintes. Clodoaldo, tricampeão mundial, não foi um título qualquer, acho que eu tenho 60 anos, na minha opinião, foi o maior título de todos os tempos, porque a Taça Jules Rimet ficou definitivamente no Brasil, isso não acontece mais. É isso mesmo ou eu exagero, hein, Clodoaldo? Eu acho que você está com a maioria do povo brasileiro, né? E que também votou na seleção de 70 como a maior seleção de todos os tempos. Então, você tem razão. Foi uma seleção especial. Fizemos uma conquista de um tricampeonato mundial no México, foi sensacional. Trouxemos a taça em definitiva, a Jules Rimet. Infelizmente, sofremos aquela perda com o assalto que houve a taça, né? Ela sumiu. Mas
Felizmente, 50 anos após, nós fomos presenteados, todos os campeões mundiais, pelo presidente Rogério Caboclo, com uma réplica, né, da Júlio Rimet. No dia 21 de junho, que completamos os 50 anos da conquista, fomos presenteados com essa linda surpresa aí, viu, Tânis? Tivemos um presente maravilhoso, todos os campeões receberam em suas casas a réplica da Júlio Rimet. Então nós temos hoje o privilégio de ter uma réplica de tamanho original, como uma grande recordação da nossa conquista no México em 1970. E você sempre foi uma inspiração para todos nós que torcemos por aquela seleção. Você jogou muitos anos no Santos, acho que mais de 14 anos, eu vou arriscar. Aos 29 anos tive uma lesão de joelho, e do qual eu optei por parar bem cedo a minha carreira. Então, senão eu teria jogado aí, acredito, com uns 20 anos, entendeu? Eu comecei muito jovem, com 15 anos no Santos, 16 já estava na equipe principal. Então, foram 14 anos de muitas conquistas, muitas alegrias, apesar de eu ter parado cedo, mas acho que foi um período muito vitorioso, eu diria assim, pelas conquistas que eu obtive ao longo da minha carreira. Você substituiu o Zito. Isso aí não é brincadeira, não é para qualquer um. Foi muita pressão na época? Olha, não foi, porque eu comecei na base com 15 anos de idade, eu já estava no infantil, depois juvenil, depois foi muito rápido, depois com 16, antes de completar 17, eu jogava no aspirante, que seria o juniores de hoje, né, que hoje não tem mais o campeonato de aspirante. Então, nessa época, eu já comecei a me destacar, e o próprio Zito era um dos que me incentivava e dizia, poxa vida, eu vou ter que parar para dar oportunidade pro moleque. Entendeu? Ele comentava muito isso. Depois eu tive a honra e o privilégio de jogar ao lado do Zito em 1966. Fiz um giro pela Europa com o Santos, joguei ao lado dele. Depois voltei em 67, joguei no Campeonato Paulista. E teve a história aí da transferência da camisa, que ele jogava com a 5 e eu jogava com a 8, né? Quando formei o meio campo com o Zito. Mas num determinado jogo, acho que contra a Portuguesa de Desportes aqui na Vila, na hora de distribuir as camisas, ele recebeu a 5, né? E o técnico na época, o Antoninho, me dirigiu para dar a 8, ele veio em minha direção e trocou a camisa comigo, entendeu? Foi um gesto maravilhoso do capitão Zito. Aí eu passei, né? Fiquei herdeiro mesmo da camisa 5, dessa data em diante. Aí foi para a seleção, foi uma história muito bonita. O Santos foi a base da seleção de 70. Bom, eu já jogava com o Pelé, 3 anos de Santos na equipe profissional, estava acostumado a jogar com o melhor jogador de todos os tempos, né? Então, sempre disse isso para ele, foi uma honra, um privilégio muito grande iniciar minha carreira inteira, né, ao meu lado durante toda a sua melhor fase, que foi em 1970. Acredito que ali o Pelé atingiu o topo da sua condição técnica e física. E a seleção de 70, ela realmente deu 5 jogadores na época de 70, era o Joel, já falecido, Carlos Alberto, que era o capitão, nosso capitão lateral direito, Edu, Eduardo e Pelé. Então nós tínhamos 5. É uma base muito forte, né? Mas titular mesmo jogou somente eu, Pelé e Carlos Alberto. O Edu ficou na reserva e o Joel também. Mas era uma base muito sólida, né? Da equipe titular do Santos, que sempre oferecia grande oportunidade aos jogadores de jogar na seleção brasileira. Então a seleção foi fantástica. Falar da seleção é algo assim maravilhoso. Recentemente eu recebi um vídeo aqui, vou até te mandar depois no teu zap. Virou até poesia aquela minha jogada contra a Itália, que eu dei uns 4 italianos, depois saiu o 4º gol do Carlos Alberto. Vou lhe mandar, que é algo assim maravilhoso, viu? Essa poesia, esse vídeo que eu recebi recentemente. Mas o Santos foi fantástico em toda a sua história, ainda é até hoje, né? Então a gente tinha uma honra de jogar pelo Santos e, logicamente, servir a nossa querida seleção brasileira. Clodoaldo, de onde vem o apelido Corró? Me conta aí essa história.
Então, essa história de Corró, eu morava aqui na entrada da cidade e eu era muito miudinho. E o pessoal me começou a chamar de Corró. Eu não sei, até hoje me parece que é um pássaro. Como eu sou de origem lá, eu sou de Aracaju, né? Nasci em Itabaiana. Eu vim muito cedo, com 6, 7 anos de idade. E nas minhas peladas aqui da minha adolescência, da minha época de jogar pelada de rua, de repente alguém chamou Corró, parece um Corró, parece um passarinho, acho que é um pássaro que existe lá no norte, no nordeste. Eu até hoje não sei muito a origem, mas ele pegou, depois eu fiquei jogando futebol de várzea aqui com esse apelido, fui para o Santos. Na época o pessoal chamava Corró, Clodoaldo, pensavam até que fosse 2 jogadores diferentes, Corró fosse um e o Clodoaldo fosse outro. Tivemos o privilégio de conversar com Clodoaldo Tavares de Santana, esse tricampeão mundial do futebol brasileiro que está imortalizado na história das nossas vitórias. Muito obrigado por ter nos atendido, viu, Clodoaldo? Fiquei muito feliz em conversar com você. Obrigado, Thanos. Foi uma honra muito grande, uma alegria relembrar esses grandes momentos da nossa seleção de 70. Um abraço à grande Campinas, minha querida Ponte Preta, querido Guarani, né? Que tenham aí sucesso também, que retome aí a sua história dentro do futebol. E um grande abraço a você e muito sucesso. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Jovem Pan News. O que é mais importante na formação de um médico? A união entre infraestrutura, professores incríveis e metodologias inovadoras. Os cursos de medicina do grupo UniEduca te preparam como profissional de excelência, pois você pratica desde o primeiro dia de aula. Não perca tempo e venha cursar medicina no grupo UniEduca. Inscreva-se para a prova de transferência agora mesmo em grupounieduca.com.br. Grupo UniEduca. Aqui seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo UniEduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.